O Sindicato na TV volta a falar de trabalho análogo à escravidão. Hoje vamos destacar a atuação da CNA sobre o tema e como funciona a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI. E quem sempre nos ajuda nesse assunto é o assessor jurídico da CNA, Frederico Melo, que está aqui com a gente. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado por fornecer esse espaço para que a gente possa dialogar com os nossos representados. Com certeza. Agora, quais as ações da CNA sobre esse tema? Bom, a CNA trabalha esse tema sobre vários aspectos. O primeiro a gente pode falar que é uma questão interna mesmo, de estudo, em que nós buscamos o maior número de dados para poder estar confeccionando estudos para identificarmos o comportamento do trabalho escravo no setor rural. Tá? Por exemplo, esse ano foi possível notar que na área da agricultura havia uma correlação muito grande entre a cultura e a localidade. A título exemplificativo, o estado de Minas Gerais foi encontrado somente exploração do trabalho escravo na cultura do café. E a cultura do café não foi encontrada em nenhum outro estado que não fosse Minas Gerais. Os únicos estados que fugiram a essa regra foi o estado de Santa Catarina e do Paraná, que foi encontrado mais de uma cultura, mas também foram duas. E a cultura da cebola, que foi encontrada em mais de um estado. Tá? Fora essa questão de desenvolvimento para poder estar fazendo essa observância, esse comportamento e estar tentando conseguir chegar até o produtor para que a gente erradique essa chaga, a CNA também estuda bastante e se manifesta nas questões referentes à legislação. Aqui, principalmente sobre os conceitos de condição degradante e jornada exaustiva, que entendemos que é, de fato, subjetivo, em que tanto o nosso produtor quanto o trabalhador fica à mercê da pessoa em quem vai fazer a aplicação dessa legislação, seja um fiscal do trabalho, um magistrado ou mesmo um membro do Ministério Público do Trabalho ou federal na hora de estar fazendo análise dessas questões. Então, buscamos estar modificando o artigo 149, tem também a questão que se está fazendo a lei para poder subsidiar o artigo 243 da Constituição Federal. Então, a gente busca que nessa nova legislação que vai falar sobre a ilicitude civil da expropriação da propriedade dos bens lá encontrados, que não haja essa terminologia condições degradantes e jornada exaustiva. Fora isso, a CNA também participa em fóruns no Executivo Internacional. E aqui, no caso, eu estou falando das convenções do OIT, onde a CNA vai anualmente em Genebra discutir essas normas internacionais de trabalho, e também dentro do Executivo, aqui eu estou falando da CONATRAI. A CNA está lá dentro para poder discutir a matéria. E o que é, então, exatamente a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAI? Bom, a CONATRAI, ela é um órgão do Executivo, tá, ligado à pasta de Direitos Humanos, em que tem como função fazer o monitoramento do trabalho de erradicação ao trabalho escravo, verificar as questões correlatas dentro do Congresso acerca da temática e também fazer análise e fomentar estudo acerca do tema. Agora, além da CNA, há outras entidades patronais na CONATRAI? Essa é uma pergunta muito interessante, Marcelo. A CONATRAI, o único membro efetivo dentro dela, patronal, é a CNA. Também temos a Confederação Nacional da Indústria, mas ela está lá como observadora. A única entidade patronal que tem assento e voto na CONATRAI é a CNA. Agora, então, não é respeitado o tripartismo paritário na CONATRAI? Qual é a consequência de não existir a paridade? Explica um pouco para a gente essa convenção. Olha, Marcelo, essa é uma situação até intrigante do ponto de vista de análise de legislação. E por que isso? O conceito de condição análoga de escrava, ele tem como principal marco a Convenção 29 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil. E também temos outra convenção da OIT, ratificada pelo Brasil, que é a 144, que fala justamente sobre a questão do tripartismo paritário. O que seria essa expressão, tripartismo paritário? É justamente a discussão junto ao governo ocorrer de forma tripartite, ou seja, com trabalhadores, empregadores
e governo. Isso ocorre dentro da CONATRAI. Mas tem a questão da paridade. E o que seria essa paridade? É justamente poder ter igual voz ou o mesmo número de assentos dentro da instituição. Isso não acontece. Só a CNA tem direito à voz dentro da CONATRAI e é, por si só, uma voz vencida, é uma voz que não consegue ter a força necessária para se ter um diálogo democrático de verdade e buscar consensos para melhoras do país. Ali, na verdade, nós temos praticamente a voz do trabalhador e do governo, sendo empregador órfão, tendo como apenas a CNA como representante. É muito pouco. Agora, a CNA que está acompanhando de perto essa questão, né? Essas expressões de se colocar jornada exaustiva, por exemplo, no trabalho, isso pode causar uma insegurança jurídica, se isso realmente se fortalecer, sem dizer o que é exatamente essa expressão? Olha, talvez essa seja a briga mais hercúlea e difícil que a CNA trava acerca da temática. E por que eu digo isso? Muito se tenta, por parte de quem entende que esse conceito é importante ou precisa desse conceito, diz que a CNA tenta reduzir o trabalho em condição análoga de escravo e tentar fazer a supressão. Aqui é importante ressaltar que não é uma voz isolada. A CNA faz vários eventos, tenta discutir com o Judiciário, com o Ministério Público, essa temática, e já ouvimos, inclusive, de ministro do TST, e isso está no site do TST para que todos possam ver, inclusive o ministro reafirmando o posicionamento da CNA, que é necessário mudar, porque o conceito de condição análoga de escravo para as questões de jornada exaustiva e condição degradante são muito vazios. O que é uma condição degradante? Será que se eu descumprir uma NR, eu descumprir uma legislação em si, eu vou estar fazendo a aplicação dessa condição degradante? Será que é uma quantidade de eventos? Então, assim, há uma subjetividade e entendemos que os nossos representados ficam à mercê da discricionariedade dos intérpretes da lei. Da mesma forma acontece jornada exaustiva. A nossa legislação fala em que o trabalhador pode trabalhar 8 horas diárias, com até 2 suplementar. Em alguns casos, como dos motoristas profissionais, podendo ser essa hora suplementar de até 4 horas, referente à jornada extenuante, se houver a concordância do sindicato. Então aqui eu pergunto a você, um trabalhador que tem uma jornada de 6 horas, que tem algumas figuras típicas que tem uma jornada menor, se ele fizer as 2 horas extraordinárias, ele está dentro da legislação. Se ele fizer essa jornada superior, ou seja, a 9ª hora, vai ser considerado trabalho em condição análoga de escravo? Porque vai estar descumprindo todos os regulamentos legais. Mas observe que, para o mesmo momento que a gente pode ter um trabalho em condição análoga de escrava para um trabalhador que labora 9, 10 horas, a gente vai ter para a massa comum ele podendo fazer isso em 10 horas e em casos excepcionais em até 12 horas. Então, assim, a briga da CNA são duas nesse caso, na questão desses conceitos. Ou que, no primeiro plano, a gente retire e faça uma conceituação próxima ao que os demais países utilizam. A gente tem uma nomenclatura uníssona nesse ponto, tá? Uma forma de entendimento do que é trabalho escravo, assim como comporta o restante do mundo, ou que ainda que se mantenha esses conceitos, que eles sejam objetivos e propiciem aos nossos empregadores distinguirem o que é o descumprimento da legislação e o que de fato é uma condição degradante ou uma jornada extensiva. E como é que está a participação do Ministério do Trabalho nessa questão? Porque justamente depende da interpretação dos fiscais do Ministério do Trabalho, né? Olha, o Ministério do Trabalho também compõe a CONATRAI. Eles têm uma instrução normativa sobre essa temática, em que eles tentaram, inclusive, e aqui a gente tem que parabenizar a tentativa, tá? Do Ministério do Trabalho em definir. Só que se você pegar as definições que estão na IN 91, elas são subjetivas. Não é possível aferir que, no caso específico, vai haver condições de trabalho escrava, condição análoga de escravo ou não. E isso se evidencia quando a gente pega os números. Por exemplo, os casos em que a penalidade administrativa tem um percentual muito baixo na condenação penal. Mas espera aí, se o conceito é o mesmo,
tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal, pressupõe que a condenação ela deveria também ocorrer de igual maneira na esfera administrativa e na esfera penal. Então, deveriam se ter percentuais muito próximos das condenações. E o que a gente vê é uma disparidade superior a 90%, o que corrobora com o pensamento da CNA em afirmar que esses dois conceitos são subjetivos. Eu agradeço a participação do assessor jurídico da CNA, Frederico Melo. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço a todos, um bom dia.